Boa noite. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Oi. Está me ouvindo bem agora? Agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu tô bem, e você? Tudo certinho. Janaína, Bastante você está claro nos aí, né? ouvindo? Oi, estou ouvindo sim. Eu Pois vou liberar é. o teu áudio e o teu vídeo, tá bom? Pronto. Oi. É a Janaína Zé? Oi, É. Zé! Oi! Zé do céu, deixa aqui. esse povo do YouTube escutar a gente. Professora, psicóloga, Zé é eu mesmo. É eu mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, fico feliz de você estar aqui com a gente.
Mayra, Oi, quantos somos? até o momento, 2. Eu acredito que a Jéssica também vai entrar. A Sim, Jéssica que entrou na semana passada. sim. Ela sai do serviço às 18, né? Provavelmente daqui a pouco ela entra. Tudo bem. Quando Quer quiser aguardar mais um começar, pouco? se quiser ir desenrolando o bate-papo aí, não tem problema. Assim que ela entrar, eu te aviso. Tá, quem que tá mais junto conosco? A Janaína? Somos 2, eu e Janaína. Ok, então vamos lá. Janaína, na semana passada, né, a gente estava dando continuidade da saúde mental após a pandemia, certo? Tem a parte 1 e tem a parte 2. Depois eu disponibilizo ela para você se você quiser, tá bom? E aí, nós paramos no controle do estresse. Como que foi semana passada? Né? Só para dar um feedback para a Janaína, Mayra, porque é a primeira vez dela. A gente estava falando em relação ao quanto é importante nos alimentarmos bem e mover o corpinho para que nós tenhamos uma boa saúde psicológica, física, né? Porque o nosso corpo é feito de engrenagens. Foi isso que nós explicamos semana passada. E que se uma engrenagem estiver fora do eixo, a gente precisa do ajuste. E como passa muito rápido, né, Mayra? As lives passam assim e a gente nem vê. Assunto bom voa. A gente parou no controle do estresse, né? Então hoje a gente continua, não com o mesmo tema, mas como um bate-papo, como foi dito no vídeo, né? Bora lá para a gente bater papo, tirar alguma dúvida. Se você quiser fazer perguntas, pode, tá bom? É só sinalizar que a gente responde as suas dúvidas, ok? Doutora, Oi, Marlene, pede por gentileza, para ela liberar o vídeo. quem que entrou? Elinei. Elinei, boa noite. Carla, tudo bem? A Mayra está pedindo para você liberar o vídeo. Você está me escutando? Ela está ouvindo, mas ela vai manter, acredito que o vídeo fechado, tá bom? Ela vai Ok, conversando então você está me conosco pelo escutando? bate-papo. Ah, ok. Acabei de ler que você está sem câmera por enquanto. Tudo bem, mas se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá bom? Obrigada pela sua presença. Mayra, perdão pela pergunta, Elinei é uma menina ou um menino? É uma mulher. Ok, é uma menina. Ok. Então, bora lá para a gente falar sobre o controle do estresse. Todos nós precisamos do estresse em algum momento da nossa vida para que a gente haja, certo? Ele é uma resposta física e emocional a qualquer tipo de mudança, tá? Ele faz parte da nossa existência humana e se torna prejudicial apenas quando se torna crônico, ou seja, quando ocorre por tempo prolongado sem que o indivíduo consiga retornar ao seu estado de equilíbrio. Ok? As causas do estresse, ela pode estar relacionada tanto a fatores internos quanto a fatores externos, tá? Os primeiros estão relacionados à característica de personalidade. Quais são essas características de personalidade? O perfeccionismo, a autoexigência de si próprio, entre muitas outras coisas que o indivíduo, a pessoa, ela se autocobra demais. Né? Ela quer dar conta de tudo, ela quer fazer tudo, ela quer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí esse estresse acaba, de uma certa forma, virando crônico. Já os fatores externos, né, que é o do lado de fora, na sociedade, no trabalho, na academia, com os amigos, diz respeito a todas as situações de origem de mudança de adaptação. Como, por exemplo, alguma morte na família ou na família do amigo, qualquer tipo de morte, até morte de bichinho, tá? Causa muito estresse no organismo da pessoa. Adoecimentos, tanto nosso quanto de qualquer um familiar. Nascimento de algum bebê, né? A gestação já libera aquele turbilhão de hormônios,
né? E mãe de primeira viagem, então, nem se fala. Casamento. Gera um estresse, nossa. Aí daqui um ano a noiva vai casar, ela já está tendo sudorese, taquicardia, tremedeira, né? Um ano antes ela já escolhe o vestido, não, porque tem que dar, que se eu escolher depois não vai dar tempo. Aí gera aquele estresse desnecessário nesse momento, porque faltam 12 meses para o nosso casamento, certo? E mudanças profissionais. Essa daí eu creio que gera bastante estresse, porque todas elas a gente está lidando com o desconhecido. Adoecimento é desconhecido, a gente não sabe como vai ficar doente. Morte é desconhecida, a gente não sabe quando que alguém vai morrer. Nascimento, a gente pode programar, né, esse nascimento, né? Casamento é programado, mas a mudança profissional acho que causa bastante estresse nas pessoas. O que determina o quanto o fator é estressante depende da natureza e da forma de como cada um consegue lidar com isso. Tá? Às vezes, Michele, você está ouvindo? Tá? Ok. Deixa eu voltar no meu raciocínio. Tá. O estresse vai depender de cada um, de como cada um lida com ele. Às vezes, eu consigo lidar super bem andando num metrô lotado de pessoas. Eu não vou me estressar, tô lá de boa, tô com meu foninho, ouvindo minha música e entro naquele metrô. Mas para outra pessoa, aquilo pode ser uma dificuldade muito grande, né? E se esse estresse gerado e essa pessoa já tem ansiedade, piora. Michele, alô? Oi, Mi, alô? Ai, que feio. Eu Tá não me sei ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Ah, ok. É a primeira vez que eu uso, então não sei usar muito bem o Zoom. Parabéns. Seja bem-vinda à nova Obrigada. tecnologia. Então eu tô apanhando um pouco aqui. Existem várias, né? Tem um tal de Meet, não sei lá como que fala. Então a gente está se adaptando a todas essas plataformas novas. Verdade. Antes todo mundo estava apto ao WhatsApp. Tinha alguns com dificuldade ainda, né, de falar tanto pelo telefone quanto pelo FaceTime. O Messenger, as pessoas já estavam mais acostumadas, né, a falar por vídeo pelo Messenger, porque vem do Facebook, é um pouquinho mais antigo. Mas agora a gente está tendo que se adaptar a essas novas plataformas. Mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente está continuando a live da semana passada, que não deu tempo de terminar, e nós paramos na parte do estresse. Bom, depois eu disponibilizo as outras lives para você estar inteirada de todos os assuntos. Ah, legal, obrigada. Imagina, obrigada eu por você estar presente conosco. Continuando, né? Existem sim várias estratégias para a gente controlar esse estresse. Eu vou falar cada uma delas e vou explicar cada uma delas. Olá, Isabela, querida. Ah, tá te vendo sim. Princesa da tia, te amo. Vamos lá. Primeiro, controle do estresse. Reconhecer, né? Nós precisamos reconhecer o que causa o nosso estresse. 2. Não guardar seus problemas dentro de você. 3. Aprenda a delegar prioridades. 4. Não seja tão exigente consigo mesmo. Isso é difícil, né? 5. Faça exercícios para livrar-se da tensão. 6. Faça terapia. 7. Saia de casa. Sair de casa nesse momento, só vou mexer aqui só para mudar o meu slide, depois eu volto para esse slide. Se você quiser falar, pode falar, tá? Tá liberado o teu áudio. Não, Janaína. Tô no mesmo ritmo, tentando entender como é que funciona para falar. Esse estresse, quando você fala, como que funciona para identificar? Esse estresse é identificar que eu estou nesse pico de estresse. Tá. Jana,
Eu vou explicar cada parte daquela dos enunciados que eu acabei de falar. E eu acho que no final eu vou conseguir responder a sua pergunta, ok? O primeiro, eu falei sobre reconheça o que lhe causa estresse. Pessoal, para quem não conhece, a Janaína, ela é uma pedagoga, né, formada, graduada, pós-graduada, né? Ela é uma professora muito dedicada e nós sabemos o que acontece com os nossos professores, né, mediante a situação que vivemos. Não vem de hoje a situação que esses professores estão vivendo, e quando eles se deparam com essa pandemia e que é mostrado para eles um novo método de ensinar, eles precisaram se adaptar, né? Porque para nós da psicologia, nós já estávamos habituados a fazer atendimentos online, né? Mesmo porque temos pacientes que viajam pelo mundo todo e eles não ficam sem a terapia, e eles fazem presencial, e quando está viajando faz por vídeo. Os professores não, eles caíram de paraquedas, me corrige se eu estiver errada, Janaína. Tá eles certo. caíram de paraquedas, tiveram que fazer um investimento que não estava no planejamento mensal deles, como ter um celular bom, ter uma câmera boa, iluminação, talvez comprar lousa para, dependendo da idade da criança, né, ou do adolescente, tentar se adaptar a esse novo meio, a essas novas plataformas. Você imagina como que é estressante e doloroso no coração desse professor ter que ministrar uma aula, por exemplo. Não, eu creio que não consiga encher a sala na telinha com 20, 25 alunos, se a sala tiver uma sala completa. Eu pego, por exemplo, a sala da minha filha, que tem 22 alunos. Tem dia que tem 8, tem dia que tem 2, tem dia que tem 3, tem dia que tem 6, tem dia que tem 10, e vai variando, né? E sanar a dúvida dessas crianças, né? A criança conversa muito com o amiguinho, e isso está estressando demais os professores. Não só os professores, pessoal, mas também está estressando aquela pessoa que trabalha na fábrica, que está fazendo home office dentro de casa. Ficar na frente da telinha é muito cansativo. Gera um estresse, assim, porque além de eu ser professora, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe, né? Então, é um gerador de estresse muito grande, né? E eu fico imaginando de professoras como a Janaína, que são 100% dedicadas, né, ao trabalho delas. Meus parabéns para todas vocês, né, que realmente, pessoal, dão um sangue pela educação. Estão sofrendo, vou dizer doença mental, assim, no sentido de que está sofrendo. Tem uma angústia aí, sim, tem um gerador de ansiedade, às vezes temos professores que estão em depressão, enfim, N fatores. Então, a gente precisa identificar o que está causando esse estresse. Mas não é um estresse, pessoal, daquele do dia a dia. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que dar comida para o bebê, eu tenho que dar comida para outro filho, eu tenho que fazer... Não. É aquele que faz com que a gente fique doente. Aquele que a gente sente que o corpo está ruim. Quando a gente buscar identificar qual é a situação que aumentou o seu nervosismo. Aí, você tem que buscar lá na memória como que você estava antes e o que está acontecendo agora para você estar mais cansado, para você estar mais nervoso. Se forem situações que você consegue evitar, faça isso. Mas é muito difícil a gente conseguir controlar a situação de estresse. Agora, se não tiver como você ter escapatória dessa situação, a gente tem que se preparar antecipadamente. Eu vou dar um exemplo aqui depois sobre o chefe de uma empresa, o chefe, diretor, diretora, né, encarregado, né, fica mais fácil para o campo de ideia para vocês entenderem. Aqui, o cientista sempre pede assim, a gente tem que respirar profundo para promover o relaxamento e o descanso e a oxigenação do cérebro. Pegando a Janaína, que está aqui como exemplo, creio que ela sempre ensina para as crianças, de todas as idades que ela já deu, cheirar a florzinha e soprar a velinha.
Só que é muito mais fácil a gente cheirar a florzinha, segura, solta devagarinho e sopra a velhinha, do que a gente fazer. A gente ensina a criança e o jovem a fazer a respiração correta para entrar mais oxigênio no meu cérebro, para que eu fique mais calma, mas a gente não faz. Não é mesmo? Ter pensamentos agradáveis e prazerosos. Eu estou dizendo, a gente acabou de identificar o estresse e a gente tem que se antecipar porque eu não dou conta de evitar esse estresse, certo? E não tomar as dores dos outros. Isso é importante. E nem as minhas mesmas. Por que não? Me parece. E não tomar as dores dos outros, né? E nem as minhas. Por exemplo, a gente trabalha numa empresa, a gente tem um chefe, e de repente esse chefe não teve uma boa noite, não conseguiu descansar, ele está estressado, ele também teve que fazer home office na casa dele, ele tem 3 filhos, ele não aguenta e agora ele volta para essa empresa carregado desse estresse. Aonde que ele vai descontar? No funcionário que está demorando a atividade que foi proposta para ele. Você está demorando demais, olha o tanto de papelada, eu te dei um prazo, você não está conseguindo, o que está acontecendo, né? E aí, se eu estou abalada psicologicamente, eu vou pegar essa situação para mim, certo? E um dos motivos que causam esse estresse, essa ansiedade, essa angústia, é eu pegar para mim o que não é meu. A gente tem que saber separar, certo? Segundo, não guarde os seus problemas dentro de você. É bem complicado isso. Por quê? Nem todos têm grandes amigos, amigos íntimos, amigos de infância, aqueles amigos que a gente pode contar para ir lá desabafar aquele sentimento que eu estou sentindo para essa pessoa, confiando que ela não vai contar para ninguém. Porque quando a gente desabafa, eu tô achando que é o meu celular. É o meu celular que está fazendo barulho, pessoal? Vocês estão escutando um barulho? Eu acho que ele está vibrando, né? Então, eu não sei se é o meu. Peraí, Mara. Aparenta que eu tô aqui de notificação. Não, se for o meu, eu já coloquei no mudo. Peço perdão para todos vocês, ok? Procurar resolver esse problema o mais rápido possível. E é muito difícil, porque como é que eu vou ter um amigo ao ponto de eu contar aquele problema, por exemplo, do trabalho que eu estou passando, né? E ter a certeza de que ele não vai contar para ninguém. Mas chega uma hora que a gente não consegue, que a gente não dá conta e a gente tem que procurar ajuda. A gente tem que aprender a delegar as prioridades. Uma das maiores consequências da sociedade atual é o esgotamento, certo? Ou o estresse crônico. Desenvolva um sistema para delegar prioridades para cada compromisso. Não tente abraçar tudo de uma vez. Sabe aquela frase que a vovó falava pra gente? Filha, fazer as coisas devagarinho, nós vai longe. A avó falava isso pra gente. Não precisa fazer as coisas com pressa, não, minha filha. Devagar, você chega lá também. Uma avó que não teve estudo, uma avó que viveu numa cultura dentro de casa, inserida nessa casa, nesses afazeres domésticos, com tanta sabedoria, né? Essas avós e avós estão 100% com razão. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez. E a gente tem que priorizar essa atividade. Eu sempre falo assim, pegue da mais urgente para menos urgente. E vai e faça. Você tem que administrar a sua prioridade. Exemplo de prioridade. A pessoa está ansiosa, a pessoa está tendo ataque de pânico, ela está tendo ataque cardíaco, ela vai para o hospital e o médico fala assim, querida, você não tem nada, o que você tem é uma ansiedade, uma depressão, você precisa procurar uma ajuda especializada.
Aí a pessoa vai parar para pensar e vai pesar isso, né, na consciência dela, se a saúde dela é prioridade na vida dela. Então, nós precisamos saber o que é prioridade para a gente. A partir do momento que eu coloco a minha saúde como prioridade, é aquela situação. Se eu estou bem, tudo flui bem. Certo? Não seja tão exigente consigo mesmo, que é a próxima frase. Se por qualquer motivo não conseguir concluir os seus afazeres, não se culpe. Vocês lembram, né? Lá na primeira live que eu disse para vocês que nós não temos aquela capa de super-heroína? O estresse age assim, como uma porta de entrada para os sentimentos e os pensamentos negativos. Certo? A culpa por ter errado, ou não ter concluído a tarefa, ou não ter feito com capricho. Capricho depende de cada um. O que é capricho para mim não é capricho para você, certo? Com aquele capricho desejado, não aceito a ajuda de ninguém, além de não ser nada produtivo, nos deixa infelizes, nos deixa ansiosos, tristes e angustiados. Por quê? Porque eu não dei conta. A gente tem que aprender a se perdoar quando alguma coisa não deu certo. Todos nós somos humanos e passíveis de erros, nós não somos autossuficientes. O lado bom é que podemos tentar de novo quantas vezes for necessário na nossa vida. A gente tem que parar para pensar, pessoal, que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. A gente tem que parar de alimentar esse estresse. Talvez, vamos pegar de novo, pessoal, os professores, né, que eu falei, talvez eu faça um trabalho de EVA e eu olhe para uma professora e falo assim, nossa, poxa, a vida dela tá com mais perfeição que o meu. Só que eu dei tudo de mim e eu fiz. O dela tá bonito do jeito que ela fez e o meu tá bonito do jeito que eu fiz. O que a gente tem em mente? A gente tem a menosprezar aquilo que a gente faz. Certo? Não é porque o arroz da Maria é diferente do meu arroz que o dela vai ser mais gostoso que o meu. Vocês entendem? O dela é o da Maria, o meu é o meu. A gente tem que dar valor nas nossas coisas. E nós não somos autossuficientes. Às vezes a gente não vai conseguir terminar de fazer algum afazer, a gente vai deixar para outro dia, né? Porque a gente trabalha, tem gente que levanta às 7 da noite está trabalhando ainda, certo? Então a gente tem que aprender a se perdoar. Mais uma vez, faça exercícios para livrar-se da tensão. Aí eu pergunto, existe outro jeito de eu me livrar de tensão muscular sem fazer exercício? Aí vocês podem falar assim, tem como fazer acupuntura. Tá, mas tá mexendo no músculo. É outro tipo de exercício. Ah, tem como fazer yoga, mas é exercício. Então não tem como livrar a tensão e a fadiga e as dores musculares sem a gente se exercitar. Quando estamos estressados, nosso corpo está em constante alerta, né? Ele fica lá naquele estado de alerta. Os músculos ficam rígidos e tensionados pelo tempo que o nosso cérebro julgar ser ameaçador. É aquela história lá do começo, do chefe que chegou e brigou com o funcionário. A gente não sabe quanto tempo que essa pessoa vai ficar naquele estado rígido muscular. Anteriormente, posteriormente a isso, o que vai acontecer? Vamos sentir dor. Vamos ter espasmos. Às vezes vamos ter até cãibra em alguns membros tensionados, dependendo do grau de estresse e ansiedade que a pessoa está passando naquele momento. O que o exercício físico faz? O que a atividade física faz? Ela é um dos grandes remédios para combater a tensão e controlar esse estresse. Por quê?
Porque dependendo, né, se a gente for fazer uma atividade física direcionada com alguém que esteja ali, né, um profissional, um educador físico, um fisioterapeuta, ali junto conosco, ele vai nos ajudar tanto a melhorar a situação da tensão do nosso corpo, quanto nos ajudar a voltar a respirar. Porque a respiração, ela é automática, graças a Deus, porque se ela dependesse da gente pensar, a gente tinha morrido, certo? Então, ela é automática, só que a gente deixa de respirar direito. A gente leva muito pouco ar para o cérebro para que a gente possa descansar, né? Então, esse profissional é de extrema importância para ajudar a gente na melhora dessa tensão muscular e controlar esse estresse nesse momento. Carla, não deu conta, não consigo, já fiz tudo, já fiz higiene do sono, já melhorei a minha alimentação, já comecei a fazer caminhada, mas não dá. Eu não consigo baixar o meu nível de estresse. Então, tá na hora de fazer terapia. Por quê? Na terapia, você desenvolve habilidades de identificar os fatores causadores do seu estresse. Estratégias para lidar com eles de maneira que ele não afete o seu emocional. Como o estresse apresenta sintomas psicológicos, dentre eles uma gama de sintomas, na terapia é possível aliviá-los e recuperar a autoestima, a felicidade, a paz de espírito que você sentia antes. Antes você falava assim, nossa, Carla, mas eu dormia tão bem, né? Eu trabalhava pra caramba, mas eu dormia tão bem, hoje eu não durmo mais. Nós somos seres bio, psico, social, certo? Então, corpo, mente e espírito. Se alguma dessa engrenagem estiver fora do lugar, a gente precisa de um ajuste. Todo mundo pergunta para mim assim, Carla, eu tenho algum problema? Eu sempre falo assim, você precisa de ajustes. Na hora que a gente ajustar, tá tudo ok. Eu nunca falo para ninguém, você tem um problema, você tem uma doença, não. Você precisa de ajustes. Por que eu falo isso? E por que eu sou assim? Porque eu acredito no potencial de cada um. Todos nós temos uma deficiência. Independente. Carla, mas eu não tenho nada, não tenho nada laudado. Eu ando, eu falo, eu corro. Eu estou dizendo que todos nós temos uma deficiência. Né? Alguma coisa aqui, por exemplo, eu tenho deficiência, não 100%, mas nos problemas mais grandes em matemática, física quântica. Eu não domino física quântica. Isso não quer dizer que eu não sou capaz. Isso não quer dizer que eu sou insuficiente. Não, pessoal, eu só não domino física quântica. Mas nós temos os nossos amiguinhos, engenheiros, matemáticos, físicos para nos ajudar. Então, se em algum momento da minha vida eu me deparar com essa situação, vocês podem ter certeza, eu vou pedir ajuda, né? É isso que a gente tem que entender. Eu não dou conta sozinho. Corre, pede ajuda. E o último é sair de casa. Eu não estou dizendo sair de casa nesse momento, onde estamos nessa pandemia e todos estamos dentro de casa. Quem está saindo, eu peço para tomar o máximo de cuidado com a higiene pessoal, porque esse vírus está sendo bem complicado e bem importante na nossa vida. Por que a gente pede para sair de casa? Para sair da zona de conforto. Só que para a gente sair da zona de conforto é assustador. Sair da zona de conforto para ir para uma terapia é assustador. Mas eu digo para vocês, vocês não fazem terapia a partir do momento que estão lá no setting terapêutico conosco. Vocês fazem terapia a partir do momento que vocês aceitam isso para vocês. Aí começou a terapia. Então a gente precisa sair dessa zona de conforto, porque ela é necessário, né?
nos finais de semana, no feriado. Gente, não precisa falar assim, Carla, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem. Para a gente fazer uma viagem, a gente precisa se programar, né? Uma viagem, eu vou pegar um avião, vou, por exemplo, sei lá, para Salvador. A gente precisa se programar, tá? Eu estou dizendo para a gente sair no final de semana, sair no feriado, para a gente não ficar preso entre essas 4 paredes da nossa residência. A gente tem que fazer algo livre, tá? Vamos supor que a gente não tivesse na pandemia, tá? A gente tem que ir para o parque, a gente tem que tomar sorvete, a gente tem que tomar, sei lá, caldo de cana, ninguém toma sol. Tá todo mundo preso dentro de um escritório, tá todo mundo preso dentro da academia, dentro da escola, né? Ninguém toma mais sol, né? Fazer uma caminhada no bairro, sei lá, acabei de jantar, são 7 horas da noite, vamos dar uma volta no quarteirão, né? Vamos espairecer, vamos ver os cachorrinhos andando na rua, né? Para a gente poder ficar um pouco livre, né? A gente trabalha tanto sobre tensão, a gente fazer uma caminhada, vamos turistar, né? Se a gente for pegar a cidade de São José dos Campos, é assim, são poucas as pessoas que conhecem o nosso museu, são poucas as pessoas que conhecem a biblioteca. São poucas as pessoas que sabem que na nossa cidade temos academias gratuitas para todo mundo. Né? Por quê? Porque não anda. E o Vale do Paraíba é extenso. Se a gente for pegar de Jacareí até a primeira cidade do Rio, que eu não consigo lembrar, que é Resende, eu acho, né? Olha o tamanho. Daqui a gente vai para a praia, daqui a gente vai para Campos, daqui a gente vai para o Monteiro Lobato. Se a gente for fazer uma pesquisa dos joseenses, muitos vão falar que não conhece o sítio do Pica-Pau Amarelo. E é de graça. O que a gente vai gastar? A gasolina. Você pode pôr uma cesta de piquenique no porta-malas, pode levar toalha, lá dá para fazer tudo isso. E as pessoas ficam sempre apegadas, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Quanto que, na verdade, a gente não precisa. Se a gente quer fazer alguma coisa que requer dinheiro, a gente precisa se programar. Mas sair de casa é isso, é esparecer. Ficar em casa é muito bom? Sim, é maravilhoso. Eu adoro ficar na minha casa. Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto, né, para a gente poder melhorar o nosso hábito, melhorar a nossa saúde mental. Eu vou mudar aqui, porque o meu celular está em cima de tudo e eu não consigo ver. Peço desculpa de ter mexido a câmera, pessoal. Outra coisa, a gente precisa ter uma rotina organizada e tentar minimizar as atividades que você sabe que são promotoras do estresse. Quando isso não for possível, a gente tem que mudar a atitude diante dela, tá? Estresse sempre ocorre. No entanto, quando que ele dá um sinal de alerta? Quando ele está crônico, porque todos os dias nós somos colocados à prova. Todos os dias. A gente acordou, saiu, o nosso corpinho é colocado à prova. De qualquer tipo de estresse. Me distraí um pouquinho, o farol fechou, eu quase bati no carro da frente. Já gerou um estresse. Então, a gente está sendo colocado à prova a todo instante. Tá? A gente está sendo colocado à prova quando a gente passa por sensações desagradáveis de qualquer tipo de sensação. Tanto com um colega que você acabou de ver, quanto para conosco, né? A gente, todas essas sensações e essas situações desagradáveis, elas sempre vão promover um efeito negativo, tanto físico quanto emocional. Mesmo que alguém tenha, se assim posso dizer essa palavra, humilhado o meu colega de trabalho, se hoje eu não estou bem, eu não dormi bem, eu não estou me sentindo bem, eu vou me sentir mal por conta daquela situação daquele colega. Né? E aí já azedou o dia, né? Aí a gente já azedou o dia.
mesmo que eu não tome as dores daquele meu colega. Mas foi tão intensa a situação que eu vivi do lado dele, que aquilo me abalou de uma certa forma. Outro ponto sobre o estresse. Precisamos nos permitir relaxar e simplesmente não fazer nada. Sabe o dia do pijama? Você decreta que hoje é sábado, dia de lavar roupa, dia de passar roupa, dia de limpar a casa, mas eu vou decretar que hoje é o dia do pijama e eu vou fazer nada. Vou só assistir televisão, vou comer pipoca, vou assistir filme. Por que que a gente tem que permitir relaxar? Por quê? Para as donas de casa, para todos nós que somos donas de casa. Serviço de casa vai ter todo dia. Roupa para lavar vai ter todo dia. Louça para lavar vai ter todo dia. Se a gente ficar presa a todos esses serviços que a gente tem para fazer diariamente, a vida passa. E a gente vai perder muita coisa. Para nós que somos mães, a gente perde o desenvolvimento do nosso filho se a gente estiver fixado nessa rotina cansativa. Por isso que a gente tem que arrumar a nossa rotina. E durante essa rotina, estabelecer o dia de lavar, estabelecer o dia de passar. Louça, a gente tem que lavar sim, mas eu posso dizer, eu não quero lavar agora, eu vou assistir uma série, amanhã eu faço isso. Desprendida de que isso não cause angústia e nem sofrimento. Porque se a gente fica tão atrelado a essas situações cotidianas, na hora que você vê, você fala assim, nossa, mas o meu filho já está contando até 100? Como assim? E você não viu, você não percebeu. Nossa, ele já está descascando uma banana sozinho. E aí você não percebeu. Não estou generalizando, mas se a gente for ver, existem muitas mães que na hora que se percebe, o fulaninho está fazendo algo que ela nem imaginava que ele faria, né? A cobrança pessoal, para sempre realizar atividades marcantes. Boa noite, Jéssica, você está ouvindo? A cobrança pessoal, para sempre realizarmos atividades marcantes e significativas na nossa história de vida, é algo que pode gerar muito mal. Estar e fazer com que temos ainda mais sobrecarga de estresse. Eu costumo dizer para os meus pacientes que dá tempo de tudo. Dá tempo da gente acordar e tomar o café da manhã, dá tempo de todo mundo beber 2 litros de líquidos por dia, dá tempo de você ir ao banheiro, dá tempo de você fazer atividade física, dá tempo de você trabalhar e dar conta do seu trabalho, dá tempo de você cuidar da casa, para quem é casada, do marido, dos filhos. É só a gente se reorganizar. Uns vão dizer para mim que nunca tiveram rotina e precisam de rotina. Outros vão dizer para mim que tem rotina, mas que essa rotina precisa ser melhorada, essa rotina precisa ser colocada na ordem, né? Outros vão dizer para mim que não dá conta, né? Porque quando a gente deixa essa rotina só aqui no campo da ideia, fica mais difícil, né? E às vezes a gente precisa colocar isso no papel. É como o planejamento financeiro. Carla, eu ganho X e gasto Y e eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. Então, tem como a gente fazer a organização ou a reorganização de tudo isso. E não depende só de mim, pessoal, não depende só do psicólogo. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para cuidar desse estresse, para cuidar do nosso corpinho, né? Às vezes chega lá no consultório, o paciente, eu vou investigar, eu vou falar, você já foi no médico? Você já fez exame disso, disso, disso? Né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Não vai adiantar eu pedir para uma mãe, falar assim, mãe, vai lá dar uma fono, faz uma avaliação fonoaudióloga, né, com a fonoaudióloga. Eu preciso saber o que está acontecendo, por que o meu paciente, ao conversar comigo, está babando muito. Será que é só ansiedade mesmo? Aí você vai percebendo que não é só a ansiedade daquela criança, e que realmente essa criança
mesmo não tendo nada patologicamente comprometendo essa criança, ela precisa de uma fono, né? E não adianta eu falar para a mãe assim, mãe, vai lá, procura uma fono, se a senhora quiser eu indico para a senhora, para fazer uma avaliação, para saber o porquê que o Joãozinho tá babando. Mas vai ser mais uma fono se essa mãe e essa família não se empenhar, não mudar o comportamento, não mudar a quantidade de horas de sono dormida dessa criança, não mudar a alimentação. Vai ser mais uma fono, vai ser mais uma TO, vai ser mais uma psicóloga, vai ser mais um pediatra, né? Porque não adianta nada, você leva o seu filho no pediatra e o pediatra vai falar assim, olha mãe, é o seguinte, tira o suco de caixinha, tira todos os doces dele, porque isso faz mal, e o pediatra não explica o porquê que faz mal. A mãe não vai tirar. Porque se o fulaninho não come comida direito, e ele come, sei lá, o bolo, a torta ou qualquer coisa, a mãe vai dar. Então, tudo isso tem como ser ajustado. E a criança, né, para continuar, né, falando da criança, a criança, ela segue exemplos. Se o pai e a mãe têm uma alimentação saudável, têm uma alimentação balanceada, essa criança vai comer o que esse pai e que essa mãe come. Se essa mãe não come legumes, não vai adiantar ela insistir para que o filho dela coma legumes, sendo que ela não come. Não adianta ela fazer legumes para o Joãozinho, sendo que ela não está comendo. Aí vai chegar uma hora que o Joãozinho vai ver que ela não come, ele não vai comer também. Isso é ajustes. Carla, mas o meu filho já está grande, ele não vai se adaptar. É claro que ele vai se adaptar. A gente manda ele para nutricionista. A gente manda ele para o endócrino. Aí todos nós juntos vamos ajudar essa criança. Ele já experimentou? Você já fez métodos divertidos para que essa criança experimente esse alimento e fale para você, esse eu gosto, esse eu não gosto? Talvez o alimento que a mãe não gosta, ela não dá para o filho achando que ele não vai gostar. Olha para vocês verem. Tem como ter o ajuste disso tudo. Outra coisa muito importante que está acontecendo hoje, né, é a tecnologia. Nós precisamos nos desconectarmos. A gente precisa, tá? O uso inadequado, né, das redes sociais pode levar uma piora na qualidade do sono, uma má distribuição no tempo, e favorecer para que eu tenha uma perspectiva mais negativa da nossa qualidade de vida. Por exemplo, tem um exemplo aqui. Ver Instagram de famosos sempre dá a impressão de que não estamos vivendo nossa vida completamente, uma vez que fotos só mostram um retrato, um período bem pequeno da vida da pessoa, e somos sempre cobrados a não mostrar a parte cansativa, difícil, trabalhadora da nossa vida. Esse é o resumo de tudo, né? Porque hoje, aqui está dizendo de má distribuição do tempo e má qualidade do sono. O que acontece? Vamos continuar com o Joãozinho lá, que se alimenta mal. O Joãozinho se alimenta mal, e a mãe, para dar comida saudável para ele, o que ela vai fazer? Ela vai fazer aquele mistureiro todo, vai misturar arroz, feijão, carne, legumes, salada, vai misturar tudo, e vai colocar o prato na frente do Joãozinho, só que o Joãozinho está na frente do tablet, o Joãozinho está na frente do iPad, o Joãozinho está na frente da televisão. Aí o Joãozinho vai comer toda aquela comida, ele está com fome, ele vai comer toda aquela comida. Aí o Joãozinho chega no meu consultório, eu chego para ele e falo assim, Joãozinho, e aí, conta pra tia o que você comeu de legal e de gostoso no seu almoço. Aí ele vai falar, comida. Eu falei, ok. Qual era o tipo de comida que estava no seu prato? Aí ele olha para você e fala assim, comida, tia. Tinha arroz? Tinha. Tinha feijão? Tinha. Tinha legumes? Legumes? O que é legumes? Tinha salada? Salada? O que é salada? Tinha carninha? Ah, não tinha carne não, mas tinha frango. É assim que a gente escuta.
Aí a gente pega as figurinhas dos alimentos, a maioria dos alimentos ele não conhece. Ele nunca viu. Né? Então fica difícil da gente poder ensinar essa criança a se alimentar bem. Aí vai chegar lá na adolescência, na vida adulta, quando o problema estiver instalado, aí eles vão procurar ajuda. É isso que a gente não quer. A gente quer trabalhar com a prevenção. Porque se uma criança... Ok, Michele, obrigada, Michele. A Michele precisa sair, gente. A Michele tem 2 crianças pequenas. Voltando ao raciocínio. Se eu consigo ensinar para essa criança, desde pequenininha, o controle da ansiedade e a definir aquilo que ela está comendo e a importância daquilo que ela está comendo, talvez ela cresça com outro tipo de pensamento. Eu estava falando com uma paciente hoje o quanto que é cansativo. Um beijo, Michele, obrigada. O quanto que é cansativo a gente trabalhar na frente do computador, na frente de um iPad, por exemplo. Às vezes a gente tem a sensação, às vezes eu, falando de mim, às vezes eu tenho a sensação de que parece que eu fui atropelada, de tão cansativo que é. E aí eu paro para pensar nos jovens que ficam 8 horas no celular, 10 horas no celular, o quanto que eles ficam exaustos. Né? Então a gente precisa se desconectar. A gente precisa dar um tempo para a gente. A gente precisa, na hora que eu olhar no celular, eu delimitar aquilo que é importante naquele momento. E se eu devo olhar agora? E se eu devo responder agora? Então a gente precisa controlar, porque às vezes, por exemplo, grupos de amigos, grupos de família. Aí eu tenho aquela tia que ela é tão pessimista, que ela, de um probleminha, virou um problemão e ela deixou todo mundo com o coração palpitando. É necessário eu ver isso? Né? Se eu estou psicologicamente abalada, então a gente precisa parar para pensar o que é bom para a gente, o que é prioridade para a gente e o que eu quero de qualidade para a minha vida. E aquilo que eu não dou conta, que eu preciso de ajuste, a gente precisa procurar ajuda. Mayra? Sim. Hoje eu consegui terminar. Ah, que ótimo! Hoje Viu? Terminamos o estresse. E é um assunto muito atual, que já vem sido discutido em várias redes sociais, em relação à impressão que a grande maioria das pessoas tem hoje em dia é que o teu dia não tem mais 24 horas. A impressão é que ele tem menos, porém, você se cobra em dobro. Então, você tem que ter menos tempo e produzir muito mais. Isso causa um estresse muito grande. E tudo isso que a senhora falou Sim. em relação ao tempo que fica no celular ou no computador é desgastante. Sim, e você vê que é só um ajuste da rotina, né? As pessoas falam assim, eu gostaria que o meu dia fosse 48 horas em claro. Para quê? Dá para fazer tudo num dia só e depois ainda dá para descansar, dá para assistir um filme. Né? É tanta cobrança. Né? A Janaína, no começo, ela fez uma pergunta, né? Como identificar esse estresse? Conseguiu, Janaína, identificar o estresse? Pode falar, Janaína, está liberado o áudio. Conseguiu, Janaína, identificar o estresse? Sim, consegui sim. Eu desliguei a câmera que o pequeno precisou chamar, que é a pessoa. Tá com sono já, eu desliguei a câmera para ficar com ele no colo. Sim, tá na hora, né? Para quem levanta cedo, uma hora dessa a criança já tá indo dormir. Ele dorme até amanhã, Janaína? Dorme. Vai Isso direto. é muito bom. Isso é muito bom. A criança que dorme cedo e acorda cedo tem uma qualidade de vida melhor. Sim, essa rotininha de E não tempo. fique... Isso, e não fique... a rotininha o bebê tem, mas a mamãe Não. nem descansa, né? Você viu que só são ajustes, Janaína, e dá pra gente melhorar a nossa qualidade de vida.
Dá para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, distribuindo isso na semana e colocar na sua cabeça que você não é autossuficiente e que deu vontade de chorar, a gente chora. A gente não precisa carregar essa capa de super-heroína. Para quê? Verdade. A gente precisa se dar, se libertar disso, né? A gente precisa se dar este momento de prazer pra gente. A pausa, né? Precisa dessa pausa. O trabalho já é estressante, né? As mães que trabalham dentro de casa e fora de casa. Então, precisa dessa pausa. Precisa do cuidar de mim mesmo. Do tempo comigo. O tempo comigo que seja na manicure, o tempo comigo que seja cuidando do meu cabelo, o tempo comigo que seja numa depilação ou numa massagem, o tempo comigo que seja numa caminhada ou numa academia. Eu preciso de um tempo comigo. Isso ajuda na estima da mulher, principalmente. Eu me amo primeiro. Oi? E é o que a gente acaba deixando para depois. Sim. No meu caso. Eu me amo primeiro, Janaína. Se eu me amar primeiro, a minha estima vai estar boa, para depois eu amar todos. Então, se eu cuidar de mim e se eu estiver bem, todos ao meu redor vão estar bem. Porque se eu estou bem, eu tenho um problema, porque todos nós temos problemas, eu vou dar conta de resolver. Eu vou dar conta de solucionar. Sim. Terminamos por hoje, Mayra? Sim. Ficou mais alguma dúvida, Janaína? Não, muito obrigada. Ótimo. Mais uma vez o tempo passou super rápido. Mais um tema, né, que não deixa de ser um bate-papo, mas também não deixa de inserir um tema específico ali no bate-papo. Mais um tema super interessante. E para abrir um pouco a visão aí de nós, principalmente nessa live que só tem mulheres, né? Abrir a visão da mulher aí. Muito interessante em relação àquele conteúdo falando sobre os hormônios da semana passada e hoje finalizamos esse assunto. Muito interessante, todas essas informações. E na semana que vem, mais uma vez, para darmos continuidade. Muito obrigada. Aqui. Hoje a Elinei entrou, participou conosco. A Janaína obrigada. Também, pela primeira vez. A Jéssica já está de carteirinha aí, toda semana acompanhando com a gente. A Jéssica, Tarla, Mayra, antes de acabar, eu preciso mandar um beijo para a Tarla. Meu Deus do céu, Mayra, a Tarla fica a semana toda esperando pela nossa live. Quem é? É da Jéssica? A Tarla é sobrinha da Jéssica. Ah, eu acho que ela apareceu no vídeo na primeira vez, né? Sim, então eu vamos deixar esse beijo registrado e depois eu envio para a Jéssica. Um beijo para ela, né? Eu falei que eu ia dar, nossa, eu não podia. Aí. Eu tinha falado em sessão, né, que eu ia dar um beijo para Tayla. Pode mandar um beijo Obrigada para ela, Carla. Também. Um beijo, Tayla. Oi. Oi, minha princesa, você tá me vendo? Tô. Obrigada pelo seu carinho. Um beijo enorme no seu coração. Ó, sexta-feira que vem eu quero te ver, hein? Tá. Um beijo. Cuida aí da titia. Tá. Obrigada também, né, Mayra, pela Michelle, né, que também foi a primeira vez dela. Sim, também. Teve que sair um pouquinho antes, justamente pelo que nós estamos falando dessa rotina, crianças, mas faz parte, né? Prioridade nesse momento. Pequenos. Ela tem 2 pequenos, então faz parte. Sim, agradeço muito Mayra, a presença obrigada. de todas vocês. Na próxima sexta estaremos aqui. Não vamos já, não tem um tema específico, né? Porque sempre aproveita para finalizar. Eu gostei muito. Sim, eu gostei muito daquilo que a Fama falou, né? Da Camila Fama, do bate-papo. Sim. Eu gostei do bate-papo porque as pessoas vêm descontraídas, né? Quando a gente fala bate-papo. Sim, com certeza. Né? Então estaremos para mais um bate-papo na próxima sexta-feira. Com certeza. Conte comigo. Obrigada por toda a sua atenção e todo o seu carinho, Mayra. Obrigada. Ótimo final de semana para vocês. Para você também. Um beijo. Beijo. Até mais.
Tchau.